Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado, nosso querido amigo, nosso secretário Pedro, pela sua presença. Sim, obrigado, João. Pedro, lamentavelmente, muitos colegas ainda não estão presentes, mas sabiam, que todos sabem que foi dito o horário da reunião, nós já estamos extremamente atrasados com vocês, peço desculpa. Prolonguei a minha entrada aqui o máximo que eu pude, para que os colegas pudessem estar presentes, mas aí cabe a cada um de vocês avaliar. Na hora de questionar, eles estão aqui questionando. Na hora de solicitar a presidência da casa para que possa convidar o secretário para discernir dúvidas em relação à sua pasta, sabem o fazer. Mas na hora que é para estar presente, não estão. Então, não estou para medir, passar plano em cima de ninguém, não. Né? Pedro, novamente obrigado pela sua presença. Em relação a nós, enquanto vereador nessa casa, ter feito o convite à vossa pessoa para estar presente aqui, foi até um posicionamento no momento de discussões aqui na casa, em relação a foi aquela chuva que teve, né? Não foi numa quinta-feira, que deixou realmente a cidade num estado dramático aí, né? Onde muitos moradores perderam praticamente todos, outros perderam parcialmente, né? Parte de seus móveis, enfim, de seus bens. E durante essas discussões aqui foram dito que o município estaria dando todo o apoio, né? Através da sua secretaria, com colchões, enfim, né, alimentos, cesta básica. E foi nesse momento de discussões que chegamos à conclusão aqui que seria interessante a sua presença aqui para poder nos pontuar e explicar como correu todo esse processo, como foi, realmente se houve mesmo essas doações, inclusive de colchões, outros materiais que possam ser sido doados pela sua secretaria. E isso foi o teor da sua presença aqui, né? Em relação todo o processo que coube a sua secretaria está na frente, que foi o processo da eleição do Conselho Tutelar, já tive a oportunidade, você teve nessa casa, já tive a oportunidade de estar conversando contigo, enfim, dialogando. Então, não há necessidade de nós entrarmos novamente nesse assunto aqui, afinal já tivemos essa conversa aqui sobre esse assunto. Então, queria que o amigo pudesse poder estar subindo na tribuna, se manifestando em relação a todo esse processo, desde do término da chuva e todas as ações que você, junto com a sua equipe, fizeram, né, tomaram em relação ao ocorrido no município. Boa noite a todos e a todas. Sempre, presidente, uma alegria ser convidado para vir nessa casa. Eu fico, de fato, muito feliz porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? E, às vezes, no dia a dia, a gente não se dá conta de quanto a gente trabalha. E aí eu fiz questão hoje de convidar para estar junto comigo aqui a equipe da Secretaria de Assistência Social, mas são ainda poucos perto do tamanho da secretaria, mas são aqueles que têm algum envolvimento com essa questão da doação da cesta básica, do colchão, da chuva, do momento da chuva. Então, são pessoas que tiveram esse período todo envolvidas nesse contexto. Pedro, peço desculpa a interrupção. Você poderia ter a gentileza de nos apresentar, né? Afinal, alguns eu conheço pessoalmente, outros eu conheço, né? A gente está se encontrando, às vezes, na nossa caminhada.
mas realmente eu não gostaria muito de poder ter a oportunidade agora de saber a função de cada um dentro do contexto da sua secretaria. Então, se puder nos presentear nesse momento, apresentando cada um e a função de cada um dentro que exerce da sua secretaria, eu ficaria muito grato. Claro. Então, a gente vai começar por lá. A gente tem a Valéria Noel, que é a coordenadora, vou pedir para levantar a mão, financeira. A Alessandra, também a nossa colaboradora. A Amanda, que é coordenadora de patrimônio. Valéria Hertal, que é de segurança alimentar. O Bruno, que é financeiro também. O Léo e o Washington, que é compras e convênios. O Fúvio, que é o nosso procurador. Aqui nós temos a Luíse, que é a nossa coordenadora adjunta do CREAS. Vou fazer o seguinte... Vamos por aqui, então. A Lúcia, que é assistente social e vice-presidente do Conselho de Assistência. A Beth, também, que é assistente social. A Rita, que é coordenadora do CRAI Centro. Marcela, que é psicóloga do Abrigo. E a Adriana, também, que é a coordenadora do Abrigo. A nossa nutricionista, Fernanda, lá do Abrigo. A Lilian, que é assistente social, lá do Abrigo. A Leandra, que é coordenadora do programa Criança Feliz. A Fátima é coordenadora do CRAS Vila. A Fabiana é coordenadora do CEAM, que está acompanhada da Isabela, psicóloga, e da Roberta, assistente social também do CEAM. A Roberta Xavier, assistente social do CREAS. Eu não estou vendo quem está do lado dela. A Mane já foi nossa, hoje é da Câmara. Mas a Mane já foi do CREAS também. Ali está a Juliana, que é a coordenadora do RH, que tem o Mike, que é o administrativo dela. A Joyce, que é a coordenadora do CRAS de Bem Posta, junto com a Pâmela, que é psicóloga, né, Pâmela? Isso. Aí a gente tem a Cíntia e a Carol, que são assistentes sociais do CREAS, a Tamires, que é administrativa no Triângulo, né? Assistente social no Triângulo, e o psicólogo Stefan, com a coordenadora... Não, Stefan está no asilo. Com a coordenadora Fernanda, o Wellington, nosso fotógrafo, Jéssica é assistente social e Soraya é assistente social do CRAI Centro também. Psicóloga do CRAI Centro. É muita gente. Mas todas essas pessoas, em algum momento, estiveram envolvidas com a chuva e com as doações dos benefícios eventuais. Em algum momento, principalmente quem é do CRAS e do CREAS. Né? Mas a gente, por exemplo... nesse contexto todo, a gente recebeu doações, por exemplo. E aí a Amanda, que é a coordenadora do patrimônio, junto com a Valdete, que não veio mais a do almoxerifado, ficaram responsáveis em receber. Então, por que está aqui? Elas doaram cesta? Não, mas elas participaram do processo de receber. Só para ilustrar o porquê de todo mundo estar aqui, até porque tudo que eu vou falar aqui vai poder ser respaldado por eles, que acho que em 60% que está aqui é funcionário público efetivo, e eu acho que mais os outros 20% talvez seja do processo seletivo. Pouquíssimos são DAS. Eu vou até pedir para levantar a mão quem é DAS aqui. 2, 3, 4, 5. Então, nossa equipe é processo seletivo. E o resto é efetivo. Então, aproveita esse grupo que está do processo seletivo, está com prazo já, como ocorreu na saúde? O processo seletivo da assistência encerra dia 28 de novembro. Acho que todos já sabem, já têm ciência. A gente tem feito avisos prévios. E dia 28 é sábado, 29 domingo, dia 30 a gente vai ter uma reunião geral com todo mundo, inclusive para fazer a comunicação formal, como se fosse um aviso prévio na empresa privada do fim do processo. Novembro agora, né? 28 de novembro, 28 de novembro. É a data final. E parece que não entrou, só de cabeça aqui, parece que não entrou no edital do concurso, pelo menos não está o número de vagas que a gente votou aqui. Na verdade, a quantidade de vagas que tem hoje no processo não é a mesma que tem no concurso. Infelizmente, a gente gostaria que fosse, mas por uma questão de impacto financeiro, prefeitura, essa coisa toda, não vai ser possível a gente trabalhar com uma equipe tão grande quanto a gente tem hoje. Então, a gente vai precisar se readequar para trabalhar. É claro que vai ser garantido minimamente uma equipe de acordo com a legislação,
Acho que a vereadora sabe até mais que ninguém. A gente vai cumprir a NOB SUAS RH, mas acho que além disso vai ser realmente difícil. Obrigado, Pedro. Então, eu gostaria de começar dizendo que, independente da situação, os benefícios eventuais do município são regulamentados por lei e por resolução, ato normativo do Conselho. Então, a lei que regulamenta esses benefícios e a forma de concessão é a lei que nós propomos e a Câmara aprovou por unanimidade. Eu já quero agradecer a todos os vereadores que lá em 2021 aprovaram a Lei 4.828, de 4 de novembro de 2021, que a gente chama de Lei do SUAS, que desde que o município foi criado não havia uma regulamentação da assistência social e a gente regulamentou em 2021. Bem, essa lei foi baseada em outras leis. Então, eu poderia citar aqui a Lei 8.742, é uma lei federal de 93, a Lei 6.307, de 2007, a Resolução número 33 do Conselho Nacional de Assistência, e sim, a nossa lei municipal. Na nossa lei municipal, há definições do que é vulnerabilidade, quem se enquadra nesses critérios e também o que é o benefício eventual. Então, a gente precisa entender por que o município não doou como benefício eventual uma geladeira, por exemplo. As pessoas às vezes perguntam. Porque não é considerado, na lei da assistência social, um bem de consumo, um benefício eventual. Então, eletrodoméstico, sofá, cama, muitas vezes as pessoas questionam. E não é no município de Três Rios. A gente segue uma legislação a nível estadual e federal que diz o que é benefício eventual e o que não é. Então, o que é bem de consumo como benefício eventual que a gente pode doar, que está na lei e na resolução do Conselho? Cesta básica, colchão, roupa de cama, cobertor, água, kit de higiene pessoal, kit de material de limpeza. Me ajuda se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que é isso, né? Aí também entra o auxílio funeral, entra auxílio natalidade, que é aquela bolsa que a gente doa com itens de enxoval, que é o programa Cegonha Social, e também o aluguel social, que a gente doa, no caso, por exemplo, da chuva para as casas que foram interditadas pela Defesa Civil, ou, no caso do CEAM, para as mulheres vítimas de violência que estão sob risco eminente de vida. Bem, o que a gente... Não sei o que o senhor acha, presidente, se eu vou respondendo as dúvidas ou eu vou falando, porque se deixar eu vou falando. Ô, Pedro, você pode ficar à vontade, entendeu? O amigo, sempre falei em relação à sua pessoa, à sua capacidade técnica, e todas as vezes que você esteve aqui, realmente, sempre colocou sempre explicações sempre plausíveis, com muito esclarecimento. Então, assim, não vejo problema algum você se posicionar nesse sentido. Você pode ficar à vontade, caso um colega queira parar e disserir alguma pergunta, alguma dúvida, ele vai pedir licença e vai fazer. Perfeito. Então, a gente tem no artigo 59 da nossa lei do SUAS, caracterizando que benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias de caráter temporário. Então, o primeiro ponto importante destacar é que ele não é contínuo. Diferente do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, o benefício eventual é por uma eventualidade. Ou seja, ele não pode ser doado de forma mensal, por exemplo, exceto para algumas situações que são excepcionalidades, que o assistente social e o psicólogo técnico de referência tem a prerrogativa de fazer a excepcionalidade. Mesmo assim, a lei fala sobre essa quantidade de excepcionalidade. Então, assim... E hoje tem na sua secretaria?
Se tem, com certeza tem algumas famílias que precisam receber todo mês porque tem algum problema relacionado à concessão de outros benefícios. Por exemplo, quando a gente tem uma família com renda zero, vou ilustrar aqui uma família de 5 pessoas, e sendo um adulto e 4 crianças. E aí esse um adulto acaba ficando desempregado. E ele está com renda zero. Ele vai ao CRAS para fazer o cadastro no Bolsa Família. E o CRAS garante a ele aquele mês a cesta básica. Mas pode ser que esse cadastro, o tempo que seja feito para o governo liberar o benefício, ele começar a receber, não seja rápido. Então, no segundo mês, ele vai continuar sem a renda, porque ainda não foi autorizado, ele não conseguiu um emprego, né? Essa mãe ainda não conseguiu um emprego, com as crianças. Então, ele vai continuar sem renda. Então, pode ser que o assistente social ou psicólogo julgue necessário acompanhar ele naquele segundo mês de novo com a cesta básica. É claro que tem alguns critérios, e eu acho muito importante ter essa oportunidade de falar, porque existem normativas que vão trazer diretrizes para o assistente social e para o psicólogo, mas eles não vão engessar a autonomia do profissional de decidir, de opinar sobre aquele caso. Eu sempre uso como exemplo o médico. Quando a gente vai ao médico, ele avalia o caso de cada um de nós, né, enquanto pacientes, e ele faz a receita. Para algumas pessoas, vamos supor, eu posso ter um problema de estômago, o senhor também. Pode ser o mesmo problema de estômago, e ele avaliar que, para mim, ele vai mandar eu tomar um remédio em jejum todo dia de manhã, e o senhor ele vai mandar tomar um de manhã e um de noite. É a avaliação daquele profissional. Então, a gente precisa entender que existem as diretrizes para que não seja feito nada em discordância, para que não seja feito nada diferente, até para a gente ter uma unidade do que a gente está falando, mas que ainda é facultado ao profissional o poder de escolha e de decisão sobre aquele caso. Então, o técnico, entendo eu, enquanto secretário, jamais pode ser questionado. Eu acho que para questionar um técnico, só outro técnico. E mesmo assim, esse questionamento tem que ser feito em base do que é a legislação e o que eles estudam. Então, eu, enquanto secretário, a gente faz a compra da cesta básica, por exemplo. A cesta básica vai direto para os CRAs. Então, a empresa, a gente manda um mapa. Por exemplo, compramos 1.000 cestas. Temos 4 CRAs. Então, vai 500 para o CRAs e dividir as outras. Como que a gente tem feito, Valéria, a divisão? São 400. Isso. Então, a gente entrega, vamos colocar, entregamos lá no CRAS 400 cestas básicas. A coordenadora vai assinar um mapa, que ela está recebendo as 400 cestas, ou algum profissional que estiver lá na hora. E a gente tem o termo de liberação. Então, conforme cada cesta é liberada, aquele termo é guardado para a gente justificar a saída. Entrou 400, tem que sair 400, tem que ter 400 termos. E com isso a gente presta conta para o Conselho de Assistência Social, para o Ministério Público. Mas o que me chama a atenção? Não é nem em relação a essa questão da entrega e da quantidade. Me chama a atenção a gente pensar que esse profissional que está fazendo essa entrega, ele tem, sobretudo, uma questão ética e profissional que garante a ele um sigilo. Então, eu, enquanto secretário, não posso ir lá no CRAS questioná-lo se ele está dando cesta para quem precisa ou para quem não precisa, porque é uma avaliação dele. Da mesma forma que, se eu for ao médico, eu posso fazer a opção, quando ele me receita uma medicação, de não tomar, de não fazer uso. Mas, enquanto eu não sou médico, eu não posso dizer que o que ele está me prescrevendo não é útil para mim. Então, eu preciso deixar isso como uma reflexão, porque, às vezes, a gente escuta, não aqui da casa, mas muitos questionamentos na rua, dizendo assim, mas fulano ganhou e não precisa. Mas você fez o atendimento da pessoa? Você entende, de fato, o que aquela pessoa tem naquele momento para chegar ao CRAS e fazer a solicitação? Porque o conceito de vulnerabilidade ele é muito amplo. Então, pode ser que uma pessoa que mora no centro da cidade, que tem um carro, esse mês esteja numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Alguém da família ficou doente, por exemplo.
Deus me livre e guarde, a mãe está com câncer. Aí foi gastar dinheiro com exame, com remédio, aquela correria toda, gastou as economias, atrasou a prestação do carro, atrasou a prestação do apartamento, pronto, mora no centro da cidade, tem um carro que está atrasado, quase sendo penhorado, o apartamento atrasado, condomínio nem se fala, está sendo multado, não tem dinheiro para pagar a escola da filha, bota a filha para estudar numa escola privada, numa escola particular, pública, e está em condição de vulnerabilidade social. Mas qual é a aparência que a pessoa tem? Mora no centro e tem um carro. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com esses julgamentos, porque só o profissional que faz o atendimento, ele tem condições de dizer se aquela pessoa precisa ou não do benefício eventual. E não é, acho que nem o termo precisar. Porque precisar, acho que todos nós vamos precisar. Se quem perguntar aqui quem está precisando, todo mundo está precisando. Né? Em algum momento, alguém vai precisar. Mas eu acho que quando eles fazem essa avaliação, a gente tem a segurança de que essa avaliação foi feita com bases na legislação e nos seus princípios éticos enquanto profissionais. Pedro, aproveitando em qual você falou, cesta básica, como são entregues essas cestas? De que forma são entregues? E que período do decorrer da semana? Final de semana não entrega, de forma alguma? Entrega, em Final de situações semana? extremas, entrega. Tem casos que a gente precisa entregar naquele dia, que a pessoa não tem literalmente nada o que comer. Então, assim, são situações... Mas tem plantão na sua... Tem plantão social, mas aí, nesses casos de finais de semana, a gente está falando num caso como foi da semana da chuva, a gente está falando em casos já, assim, de uma situação diferente. No dia a dia, a gente costuma, na sexta-feira, pedir a pessoa guardar e na segunda-feira. Chega no sábado, a gente pede para ir na segunda-feira. Esse é o comum. Agora, existem excepcionalidades. Por exemplo, o CEAM. Às vezes, a gente atende, a delegacia liga para a Fabiana dizendo que tem uma mulher lá, vítima de violência, que saiu de casa, que o marido está ameaçando e ela está indo para a casa da sogra, ou está indo para a casa da mãe ou de algum familiar, mas ela está indo com 4 crianças, essa pessoa que está recebendo ela não tem condições de receber. E se ela tivesse pelo menos uma cesta básica para contribuir naquele momento, naquele mês ou naquela semana que ela vai ficar naquela casa, já seria importante para aquela família que está acolhendo ela, para aquela família extensa. Então, é possível que, nesse caso, que é uma excepcionalidade, haja a entrega do benefício aos finais de semana. Mas são excepcionalidades, não pode ser uma coisa comum. Bem, e aí, na lei do SUAS, os artigos do 59 até o 65 definem exatamente, até o 63, definem o que são os benefícios eventuais. Mas a nossa lei do SUAS, ela também diz que o Conselho de Assistência Social, no artigo 72, ela fala, parágrafo único, na verdade, o benefício será concedido em forma de pecúnia, bens de consumo, ou de caráter previsório, suplementar, sendo seu valor fixado, enfim. E o artigo 72 fala, ato normativo editado pelo Conselho Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação de serviços. Então, a lei, ela define, ela cria uma normativa, uma diretriz do que é o benefício eventual e como ele vai ser concedido, mas, logo em seguida, ela também diz que o Conselho de Assistência Social, que aí sim é o órgão que fiscaliza a gente, que aprova as nossas contas, o órgão de controle social do município, que tem metade da sociedade civil, metade governamental, e que faz, de fato, esse controle que vai regulamentar a maneira que a gente vai conceder esses benefícios. Então, o Conselho fez a Resolução 155, de 2023, onde ele regulamenta esses benefícios. Então, ele diz que esse benefício vai ser, claro, para inseguranças sociais, no sentido de acolhida, convívio, renda, autonomia, auxílio das suas desproteções. De novo, ele diz que o benefício eventual é suplementar e temporário.
E ele também fala sobre prontidão para respostas imediatas e urgentes, relacionadas às necessidades das famílias, enfim. E aí, lá no artigo 7º, ele diz o seguinte, que primeiro, a pessoa para receber o benefício tem que ser morador de Três Rios, maior de 18 anos, a fim de sanar a insegurança alimentar causada pela falta de condições socioeconômicas para manter uma alimentação digna e saudável. Segunda hipótese, em caso de violência intrafamiliar em face da criança ou do adolescente ou violência doméstica contra a mulher, quando o provedor do lar for afastado por medida protetiva, que é exatamente o exemplo que eu usei anteriormente. Situações de emergência, desastres e calamidades devem possuir cadastro único atualizado no município de Três Rios. Famílias monoparentais com renda zero, a partir de estudo social. Famílias unipessoais com renda zero. Grupo familiar com, no mínimo, 2 integrantes, sendo que, necessariamente, um deles seja criança ou adolescente, pessoa idosa com deficiência. E aí eu acho que é importante destacar, não ter recebido cesta básica nos últimos 3 meses consecutivos, observando o intervalo de pelo menos 1 mês sem receber a cesta para conceder a próxima. Outras situações que comprometam a sobrevivência. Enfim. E aí ele define o que é inscrição no cadastro único, famílias monoparentais, que são famílias que podem ser aquelas constituídas por pais viúvos, pais solteiros que criam seus filhos, mulheres que utilizam de técnicas de inseminação artificial, separados ou divorciados. Famílias unipessoais. Consideram famílias unipessoais são aquelas compostas por apenas uma pessoa. Renda zero. Não ser beneficiário de nenhum programa de transferência de renda. Trabalho informal por no mínimo 2 meses consecutivos. O tempo de concessão, excedendo o prazo estipulado na resolução aprovada pelo Conselho, extingue o caráter provisório, devendo-se encaminhar a família à rede. Fala o que é visita domiciliar e fala o que é contrapartida, que é o que a gente coloca como vedação. Então, o usuário não tem que dar nenhuma contrapartida para receber. Então, é claro que a gente não tem casos no município, graças a Deus, mas a gente sabe que em alguns lugares acontecem das pessoas cobrarem. Como a gente vê, por exemplo, carteirinha do idoso. Para emitir uma carteirinha, às vezes o funcionário público comete o crime de cobrar R$ 50 no CRAS para emitir. Em alguns municípios não tão distantes daqui, isso é uma realidade. Pedro, no caso você falou aí, né? Pessoas que já vêm recebendo cesta básica durante 3 meses. Aconteceu o que ocorreu com essa chuva. Imprevisível. Sim. Então ele não pôde ter direito a algum tipo de benefício por ter recebido, mas ocorreu uma Não, intercorrência. porque aí foi o que eu falei. A lei define as excepcionalidades também. Sim. E aí o técnico vai poder conceder, considerando a excepcionalidade da chuva. Os critérios eles são de inclusão, eles não são excludentes. É só uma diretriz para que a gente... Porque se a gente não definir essas diretrizes, infelizmente um benefício que por lei deve ser eventual se torna mensal. Então, e a gente precisa também promover a autonomia daquela família, inserir ela num grupo do serviço de convivência, ofertar a ela um curso do ACSUAS, para que depois ela tenha condição de ser inserida no mercado de trabalho. A nossa intenção é que aquela família supere aquela condição de vulnerabilidade. E se a gente faz a oferta do benefício mensal, a gente está contribuindo para que ela permaneça naquela condição. É.
Ô Pedro, uma pergunta para você, equipe. A gente sabe que tem centenas e centenas de famílias numa situação bem crítica, né? De grande vulnerabilidade. E você falou, a sua secretaria, a sua equipe entra tentando dar todo o apoio para tentar tirar aquela família desse contexto. Mas só que sabemos que muitas vezes é difícil. Essa vulnerabilidade ela decorre às vezes de meses. A gente sabe que tem família aí que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses ainda não saiu dela. Permanece. 11 anos, 12 anos. Eu não queria chegar a esse ponto, né? Mas ela continua recebendo o apoio da secretaria mensalmente ali? Mensalmente, não, como eventualmente. Só que o critério de eventualidade... Mas então, você forneceu durante 3 meses. 4º mês, ela paralisa. Um exemplo, ela vai estar passando a necessidade, Sim, pela ausência daquele alimento. Na verdade, quando a gente faz o atendimento a essa família, é muito claro para ela que aquele benefício é eventual. E o que a resolução está definindo é que a família pode receber até 9 cestas por ano. Então, é possível conceder a ela, aquela família, 9 cestas básicas por ano, para que justamente o técnico possa, dentro daquele ano, fazer um planejamento com aquela família. Por quê? Exceto uma questão de saúde, a gente vê que muitas pessoas conseguem procurar no outro mês uma renda informal. Então, no português, faz um bico, faz uma faxina, lava um carro, ajuda na limpeza de um terreno. Então, vai ali, arruma um trabalho de servente de pedreiro, ou às vezes consegue até um emprego, mas sem carteira assinada. Então, não é que a família também está esse tempo todo totalmente ali à mercê do... É possível de que ela esteja naquele momento precisando, e aí ela supera aquela condição, depois ela volte para aquela condição. O que a gente precisa é fortalecer os outros programas e as outras políticas públicas, porque só a assistência social não vai resolver o problema. Por exemplo, quando a gente está falando aqui de assistência social, é inevitável falar de educação, falar de saúde, falar de trabalho e renda, porque a nossa secretaria, nesse momento, ela vai fazer um atendimento pontual naquele momento, que, claro, a gente vai tentar contribuir para a superação daquela situação de vulnerabilidade, mas é necessário que aquela mãe tenha acesso a uma creche para o seu filho, para ela poder trabalhar, é necessário que a escola tenha vaga, que nem é tanto o problema do nosso município, mas é o que acontece Brasil afora. É necessário que ela tenha acesso à saúde no bairro, que ela faça os seus exames para não precisar, depois de desenvolver um problema mais sério de saúde, se afastar, de repente, do trabalho, e aí sim ficar sem renda, ou não conseguir encostar e depender do benefício eventual para a sua sobrevivência. Então, a gente precisa, nesse momento, entender que, para solução que não existe desse problema, mas para redução de danos, é necessária a integração de todas as políticas públicas, principalmente de trabalho e renda, é a principal, para que a gente consiga avançar e emancipar essas famílias. Eu não gosto desse termo, mas no português é isso, para que elas tenham ali condição de seguir a sua vida sem necessitar do benefício eventual, mas sabendo que ele está disponível, é um direito de todos aqueles a quem recorrer. Tá, e aí, só para contextualizar também, quando chega a pessoa no CRAS, então, a pessoa, o usuário, né, o cidadão chegou no CRAS para solicitar a cesta básica, ele faz o agendamento na recepção, na porta de entrada, e é marcado a ele o dia e o horário para ser atendido pelo assistente social ou pelo psicólogo. E aí, no atendimento, o assistente social já tem a ficha dele, a gente tem acesso ao cadastro único, a gente tem uma ficha que chama V7, eles ainda usam, né? Onde a gente tem algumas informações sobre renda, composição familiar, enfim. Quando a pessoa senta para ser atendida, o profissional já tem uma série de informações sobre ela. E aí, claro que sem um caráter investigativo, sem um caráter punitivo, mas para poder entender melhor aquela situação, claro, são feitas algumas perguntas, durante o atendimento são solicitados alguns dados, até para atualização do próprio cadastro, e digamos que o profissional decida conceder a cesta básica. A pessoa sai dali, mas antes ela tem uma ficha
a gente tem uma ficha de autorização, é um termo de entrega, que tem o nome, assinatura e carimbo do profissional que está liberando aquela cesta básica, igual receita médica. No final, o médico assina e carimba. O profissional que libera a cesta faz a mesma coisa. Ele preenche os dados, assina e carimba que ele está liberando. Os dados que vêm naquela ficha é nome, CPF, RG, número do NIS, endereço e telefone. Saiu dali, o usuário vai até o almoxarifado. No almoxarifado, a pessoa que está lá, o chefe do almoxarifado, também assina que está entregando a cesta e a pessoa assina que está recebendo. Então, no mesmo documento, na mesma ficha, nós temos 3 filtros. O do profissional que libera, que carimba e assina. O do chefe do almoxarifado, que respalda, que ratifica que está entregando a cesta para o usuário. E o do próprio usuário, que assina que está recebendo. E essa ficha, esse termo, é arquivado dentro da pasta para a gente poder prestar conta depois ao Conselho, ao Ministério Público, ou a quem precisar. Então não tem nenhuma entrega você colocar a cesta dentro do carro, por exemplo, e ir até a casa do cidadão? Pode acontecer. Pode acontecer. A gente tem casos de idosos, pessoas com deficiências, pessoas que estão privadas de alguma questão física, de saúde. Então, pode acontecer de ser entregue no domicílio, sim. A gente tem 3 aqui, que eu me recordo, 3 pacientes oncológicos, né? Principalmente tem um no CRAS Centro, que a gente tem acompanhado já há algum tempo, que recebe a cesta básica em casa, porque mora sozinha e não tem condição de sair de casa, nem aguenta carregar a cesta, porque a cesta do município que a gente compra, ela não é básica, é uma cesta grande. Então, ela está bem longe, inclusive ela tem itens que outras cestas não têm, como que de higiene, inclusive absorvente, que é para a gente tratar a precariedade menstrual, que em 2021 a gente também aprovou, graças ao entendimento dessa casa. Todos os vereadores foram aprovados por unanimidade a inclusão do absorvente na cesta. Então, a nossa cesta foi acrescida de biscoito salgado, biscoito doce, achocolatado, leite em pó, nada disso tinha quando a gente entrou. Então, a cesta cresceu bastante, fora os itens que a gente dobrou, o arroz, o feijão, o óleo. Então, é uma cesta boa. A nossa cesta, a gente chama de cesta de alimentos, porque ela não é básica. Eu não posso chamar essa cesta de básica. Que você e os demais saibam, porque no decorrer da nossa caminhada, muitas vezes o cidadão nos para, estão entregando cesta básica lá, funcionário lá da ciência social, no final de semana, durante a semana, foi levar na casa do cidadão, do sujeito. É assim que funciona, é assim que as denúncias vão chegando. Então, por isso que é interessante a sua explicação, para que todos nós saibam aqui como é que funciona, né? Que muitas vezes, como você falou, devido à vulnerabilidade, por motivos de meio de locomoção, as pessoas não têm condição de ir, vocês vão entregar aí com toda razão, entendeu? Por isso da pergunta. Presidente, até é importante a gente aproveitar que tem alguns colegas, da gente também, enquanto vereadores, respeitar a equipe técnica, porque às vezes a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu recebo alguma solicitação, eu sempre encaminho para a coordenação e a equipe técnica que vai avaliar. Eu não posso falar assim, dar uma cesta básica para aquela pessoa precisa. Não é assim que funciona. A equipe técnica tem que avaliar, fazer a visita, analisar o caso daquela pessoa. Nem sempre o que a pessoa fala de primeira vez é o que de fato é a situação, né? Tem pessoas e pessoas, algumas pessoas escondem. Então, acho que a gente aqui deve confiar na equipe técnica, e se tiver alguma questão com relação à equipe técnica, chega no secretário ou no coordenador e questiona, como eu já fiz. Eu ligo para a Carla, poxa, tem como reavaliar essa situação? Tem certeza que a pessoa não enquadra no perfil? Não dá para a gente poder entender o que está acontecendo? Eu acho que é importante a gente aqui ter essa sensibilização, para poder entender também quando a pessoa não é perfil. Se a pessoa não é perfil, ponto. Eu acho que é importante essa questão. A gente tem alguns casos muito emblemáticos.
Por exemplo, às vezes a pessoa pede a cesta básica a algum vereador e diversos de vocês já me mandaram mensagem e eu acho até muito legal da parte de vocês que vocês nunca colocam assim, pedindo que seja dado, né? Sempre para verificar a situação da família. E esse respeito que vocês têm por nós é uma coisa, como a Ana Clara falou, muito importante. Eu, pelo menos, nunca fui desrespeitado nesse sentido, sabe, de uma imposição. Vocês sempre, de uma maneira muito respeitosa, pode avaliar, por favor, esse caso, essa família. E aí acontece que, às vezes, fala assim, tá bom, pede para vir aqui na secretaria. A pessoa não vai. Né? E aí, quando não vai, já acende uma luz amarela. Porque quem precisa, vai. E aí a gente tem observado, por exemplo, na chuva, teve alguns casos que eu recebi de alguns colegas, assim, Pedro, essa família se queixou que não foi ninguém na casa dela e não recebeu. E aí a gente, claro, um dia, se vocês convido os nobres edis para estarem na Secretaria de Assistência Social para verem exatamente o que a gente está dizendo aqui em palavras, a gente tem um controle de estudo, inclusive com planilha de Excel, com um sistema que chama Prontuário SUAS, onde tem essas informações online. E aí, quando a gente vai lá e puxa o nome da pessoa que a gente recebeu, está lá a data, entrega, e a gente liga para o CRAS, eles puxam no arquivo, tem lá o termo e a data assinada pela pessoa que recebeu. Mas ela diz que não recebeu para receber uma segunda vez. Infelizmente, isso é uma realidade, isso acontece, até com uma certa frequência. Como a gente tem pessoas, por exemplo, que vão no CRAS Centro, aí pedem a cesta, consegue. Mas aí mora, de repente, numa área de sombra, que dá tanto limite para o CRAS Centro ou para o CRAS Triângulo. Aí ela vai no CRAS Triângulo também pedir a cesta. E aí, por isso que é importante esse sistema online, onde quando o usuário, onde o profissional entrar, vai estar registrado o atendimento de qualquer outra unidade do Brasil, que esse sistema é da assistência social para o Brasil inteiro. Então, se for atendido no Ceará, vai estar registrado o atendimento lá. E se for atendido aqui, vai estar registrado, então o profissional vai abrir e ver que aquela pessoa já foi atendida. Então, muitas das vezes, quando a pessoa chega e toma uma negativa também, que são casos raros a negativa, podem ter certeza, e se for o caso a gente sentar para mostrar e conversar, assim, não mostrar os dados, a questão toda não, mas mostrar o que está acontecendo. Porque, com certeza, a pessoa não está se enquadrando aí dentro do que a legislação pede. Né? Então, é difícil lidar com isso, mas é uma realidade. Acontece com uma certa frequência. Sim, a Lúcia está me lembrando aqui, eu acho muito importante, agradeço, Lúcia, porque algumas famílias saíram do critério da cesta básica. E aí muitas pessoas falam assim, eu fui no CRAS, mas disseram que não tenho cesta básica, pararam de me dar, cortaram a cesta. É porque o Bolsa Família teve um aumento, mudado os seus critérios, e algumas famílias, com esse aumento, estão acima da renda necessária para conseguir a cesta. Vou dar um exemplo. A gente tem uma família, um caso emblemático, no bairro Habitat, que ganha em torno de R$ 2.880 de Bolsa Família. Então, assim, a gente tem algumas famílias tiveram um aumento significativo, porque para cada criança até 6 anos, aumenta-se R$ 150. E para cada criança, mais 50, né? Acima de 6 anos. Então, tudo depende do cadastro, que é, inclusive, autodeclaratório. Então, nós não temos autonomia para dizer que esse cadastro está errado. O que a pessoa declara é aquilo, e se depois, se ela cair no pente fino do governo, ela vai ter o CPF cancelado e vai ter que devolver o dinheiro, como a gente viu em 2016, que houve um pente fino no Bolsa Família. Foi 2016 no governo Temer? Teve um agora recente, no início desse ano, mas teve um lá no passado onde tinham policiais militares, funcionários públicos, pessoas mortas, que estavam recebendo benefício, então, e aqueles que não precisavam. Então, aqueles que estavam vivos e receberam, tiveram que devolver o dinheiro. Agora, esse ano, de novo, o governo fez um pente fino,
porque durante a pandemia, infelizmente, não houve o entendimento que o CRAS continuava sendo a porta de entrada para as famílias, para o cadastro único. E aí, o governo, de forma arbitrária, permitiu que as pessoas pudessem fazer os seus cadastros pelo celular. Então, esse cadastro, muitas das vezes, foi passível de fraude. O que aconteceu foi que a gente recebeu uma circular em fevereiro, e em março a gente teve que colocar uma equipe na rua, porque aqui em Três Rios, o Lucas está aqui? Aqui em Três Rios foi mais de 8 mil, né? 8 mil pessoas que estavam suspensas do benefício, porque suspeita de fraude. E aí a nossa equipe teve que visitar todas as casas dessas 8 mil pessoas e informar lá no sistema o que foi visto naquela visita, para que o governo pudesse, então, reavaliar. E a gente pode dizer que a maioria era fraude, realmente, o governo não estava errado. E, nesse momento, a gente constatou que tinha policiais militares recebendo, funcionários públicos, pessoas com alto poder aquisitivo. Inclusive, há relato de uma cadastradora que entrou numa casa e, como ela diz, parecia uma casa de novela. E aí ela imaginou que a pessoa daquela casa, que era possível, poderia ser a empregada que morava no serviço. E deu aquele endereço. Mas era o proprietário da casa, inclusive ele tinha uma Land Rover, enfim. Então, é necessário que haja esse pente fino, é necessário porque essa questão, por exemplo, da pandemia fugiu ao controle da assistência social. A assistência social foi colocada de lado durante a pandemia. Então, isso tudo aconteceu. E agora a gente está tendo que corrigir esse erro. Graças a Deus fizemos, enviamos a tempo, até porque o governo federal deu um prazo para a gente fazer, e caso a gente não cumprisse o prazo, o repasse do Bolsa Família para o município seria bloqueado. Então, eu tive que correr com essas visitas. O relatório que foi enviado para o governo foi o relatório somente daqueles que estavam numa situação vulnerável, também Todos. Em relação àqueles que, como você mesmo comentou, gente que morava, né, Sim, todos foram. Range Rover, enfim, numa casa luxuosa. Todos foram enviados para que o governo possa tomar as providências. O nosso trabalho, enquanto município, é de mero cadastrador e atualizador do cadastro. Então, naquele momento que o governo federal fala, eu não tenho braços no município, os meus braços são vocês. Vão, façam as visitas e informem no sistema que vocês identificaram. Eles foram, fizeram a visita e informaram no sistema de 1 a 1 o que foi identificado. E para cada caso o governo avaliou e deu sua solução. Entendi. Algum colega presente aqui gostaria de fazer alguma pergunta ao Pedro? Vereador Anderson Muriçoca. Senhor presidente, primeiramente uma boa noite, secretário Pedro, um cara que vê sempre quando vem aqui, sempre com essas palavras bonitas, sempre sabe as palavras e mostra que entende muito da pasta que assumiu no nosso município. Fúvio, nosso procurador, amigo, parceiro, demais colegas aqui da assistência. A gente fica feliz de ver também você, né, Pedro? Você vem e traz a tropa toda, né? Convoca todo mundo. É uma maravilha. Mas, senhor presidente, essas questões, Pedro, só que a gente faz aqui, que a gente está, para fazer jus, a gente está nessa casa aqui, algumas questões que você mesmo falou que existe. Infelizmente, a gente sabe que existe. Uma delas que você falou que tem cidades que vende carteirinha de idoso por R$50. Isso faz a gente estar aqui nessa casa fazendo essas perguntas para você. Então, senhor presidente, a gente fez uma indicação aqui, né? Que eu gostaria que você, Pedro, depois nos enviasse. Isso é só para a gente ter o nosso controle, até porque a gente está sabendo, fazendo o nosso trabalho de fiscalizador, que foi a questões das cestas básicas, que muita gente que perguntou para a gente, vieram falando X besteiras também, que eu entendo que as pessoas aumentam muito, mas que a gente precisa saber levantar esses fatos.
A mesma forma também que essa casa aqui abriu no início do mandato, né, presidente? A questão que a própria Transa levantou, que teve um aumento no período da eleição passada de quase mais de 100% no passe livre de gratuidade. A própria Transa achou aquilo um absurdo. Então, Pedro, a gente só está fazendo um trabalho aqui para toda a sua equipe aqui, que esteve aqui presente também, a maioria que eu estou vendo aqui, quando a gente definiu a questão do Conselho Tutelar, né, Pedro? Que a gente, mais uma vez, a gente só quis ser parceiro para a gente tentar fazer cada vez melhor. E, infelizmente, aconteceu tudo que a gente falou que poderia acontecer. Tonico ressaltou isso lá no Ministério Público. Mas que a gente fala, a gente não está aqui para cobrar de vocês, pelo contrário, a gente está aqui para ser parceiros, ainda mais você, está um secretário que eu sei da capacidade que você tem de assumir essa pasta, demais colegas profissionais aqui presentes, que eu tive o prazer até de trabalhar. Eu fico feliz de ver, Pedro, você sempre dando essas explicações para a gente, mas eu só preciso, depois que você mande aqui para essa casa, toda a documentação que a gente pediu, eu e o presidente, para a gente ficar baseado e seguro. Porque me relataram que eu acho que a última vez da entrega de cesta básica no município foi em julho. Então eu preciso saber averiguar se isso procede. Eu preciso ter isso documentado. Porque eu entro no portal e não consigo achar. Então, eu falo, você, Pedro, a gente tem uma amizade, já conheço você de outros carnavais, não de política, sempre tive um carinho enorme por você. Às vezes as pessoas falam, poxa, o Muriçoca pode estar assim, assado, com o Pedro não é. Pelo contrário, eu sei o potencial que você tem, o cara maravilhoso que você é, mas pelo contrário, eu estou aqui nessa casa para fazer o meu trabalho também e poder te ajudar, para poder defender quando essas pessoas que vêm nos cobrar, falar que A e B está sendo beneficiado, entregando cesta básica, como eu tenho certeza que todos nós aqui, vereadores aqui, teve esse relato, não foi só eu, foram todos. Então, Pedro, é só isso que eu vou te pedir, né, senhor presidente? Você chegou a passar isso para ele? Sobre tudo documentado por certidão para a gente? Não chegou a falar antes, não, que eu cheguei depois da reunião aqui? Não tive a oportunidade de conversar com ele, não. A respeito, deixar para o final, em relação a alguns requerimentos feitos pela essa casa, secretário, que solicitação técnica foi por certidão. E até hoje não veio a resposta para que o secretário pudesse providenciar e responder esses ofícios que foi enviado daqui para a sua secretaria, para dissemir as dúvidas, né, dos colegas aqui. Entre um deles aqui foi a relação de quantidade de cestas básicas no decorrer desses anos, né, e o nome de todos os beneficiados, entendeu, para quem foi direcionado. Entendeu? Vamos... Cópia do contrato, do fornecedor. Vamos só esperar entendeu? o presidente terminar e a gente vai pontuar. Desculpa, presidente. Pode ser antiético, mas a gente tem que ver se tem a legalidade ou não. Senhor presidente, só terminar aqui, por favor. Ô Pedro, e como você mesmo falou, irmão, a gente vai analisando. São coisas que a gente só quer, irmão, somar com você e com a sua equipe. A equipe que a gente está vendo com a equipe grande, o nosso município tem uma demanda gigante. Nós, vereadores, a gente sabe o quanto a população precisa e necessita da atenção da assistência social em todos os quesitos. Não é cesta básica, é todos os quesitos mesmo, de amparo total. E a gente está aqui, Pedro, porque o maior cobrado disso tudo somos nós vereadores. Quando a gente fala alguma coisa, questão do governo, é porque, teoricamente, a linha de frente são os vereadores. Porque quem não faz é o vereador que não está fazendo, quer isso e quer aquilo. Então, eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou te pedindo documentos, se quiser me mandar para o meu e-mail pessoal, você pode me mandar. Se quiser me entregar em mãos, não tem problema. Só para a gente fazer isso, porque você deixou claro aqui para a gente que, infelizmente, existem certas atitudes de pessoas que, infelizmente, a gente hoje, eu, vereador, como fiscalizador, aí você mesmo falou que quem fiscaliza vocês é o Conselho. E o Ministério Público. Quem hoje faz parte do Conselho? Você pode só me falar? Pessoas. São muitos? Quem que é o presidente hoje?
Presidente é Niedja. É. Ela representa os trabalhadores do SUAS. Ela é funcionária concursada. São, em média, quantas pessoas, mais ou Acho que menos? são 12. Só que é metade da sociedade civil, metade Sim, do poder público. igual foi do Conselho. Isso. Tá. Então, é só para a gente saber isso, ou então até mesmo a gente fazer esse trabalho, Pedro, para a gente poder só acabar com essas dúvidas da população, que chega para a gente, que é isso, que é aquilo, eu entendo perfeitamente, como você falou, que chega sempre distorcido, mas que a gente só precisa fazer aqui o nosso trabalho de fiscalizador. A gente, e pelo contrário, como foi o Conselho, Pedro, o trabalho do Conselho Tutelar com vocês, Pedro, mais uma vez que eu volto só te falar, parabenizar por você assumir essa responsabilidade que, teoricamente, é sua, mas de pensar em evoluir cada vez mais, e a gente, por experiência própria já, de saber que a importância que é e a valorização que essa casa aqui tornou, sabia que a demanda seria grande, sabia que as pessoas iam se empenhar cada vez mais, e a gente sabia que ia ser esse tumulto. E olha que choveu, porque se não tivesse chovido, acho que o nego ia ficar votando até 9 horas da noite. Porque você viu o transtorno que causou por estar chovendo, mas eu acho que foram 3 mil votos, mais ou menos, foi? 3 mil e pouquinho? Foram 2 mil e alguma coisa. Isso com aquela chuva do dia inteiro, mas isso acho que a gente chegaria até próximo da que a gente tinha falado, de 7 a 9 mil votos. Então, assim, mas a gente sabe, eu entendi a sua situação, você me falou, mas a gente estava só para somar mesmo, porque eu te falo, a gente está aqui para isso, eu não posso nunca me ficar omisso, e assim, casa cheia, para mim, eu acho até melhor, que aí as pessoas vê o trabalho de cada um também, como você tem o seu trabalho, nós, vereadores, cada um tem o seu trabalho, a sua conduta, as suas bandeiras, para poder querer fazer acontecer com um simples objetivo, fazer o melhor para a nossa população. Tá? Já te parabenizo mais uma vez, sei do seu potencial e pode ter certeza que não é nada pessoal, amigo, é só de trabalho e você pode contar comigo se for preciso. Obrigado. Ô Pedro, o depósito é aqui no CRAS Centro aqui, dessas cestas quando chegam? É entregado, não, é entregue em cada CRAS. Não, o caminhão já leva direto para o CRAS. O almoxarifado do CREAS é porque o CREAS também concede benefício eventual. Então, lá também tem cesta básica. É claro que, na chuva, por não se tratar de ser a cesta que doa mês a mês no CRAS, concentrou lá no CREAS, que a gente tem mais espaço, no almoxarifado central. Mas, fora isso, no que é comum do dia a dia, ele entrega direto em cada CRAS. Cada CRAS tem o seu almoxarifado interno. Sim. Tem outros locais que poderiam estar guardados essa cesta, não, né? Não, só nos CRAS e no CREAS, em nenhum outro local. No sítio que foi comprado lá no Pilões, não tem nada guardado lá. O sítio tem material inservível, que tinha armário, mesa, às vezes que quebra. Então tem um espaço lá que não estava sendo usado e a gente tem lá, até da baixa. Mas cesta básica não. No sítio tem alguns bens que chegaram, que a gente está fazendo reformas em alguns lugares, como na Casa dos Conselhos, no CRAS da Vila. Então, a gente já comprou mesa, cadeira, então estão embalados, guardados lá para quando a reforma entregar, a gente mobiliar e já entregar para a população, mas itens de consumo, de comida, não. Fica tudo nos CRAS e no CREAS. Lá tem material permanente, inclusive do próprio asilo, que a gente já chegou, cama, mesa e banho, copo, cozinha. Hoje chegaram os colchões para o asilo novo. Então, já não. Eu poderia estar sendo... Tem uma previsão informal, mas aí depois eu digo informalmente para vocês. Então, de fato, tem lá. Só uma dúvida. Qual que é o valor mensal de todas as unidades, né? O valor mensal de cestas básicas e se existe uma proporcionalidade bem posta, triângulo, centro, que abarca mais bairros do que os outros. E se, durante a calamidade, vocês, que é o que eles estão perguntando, se houve uma compra extra, né, tendo em vista que foi uma eventualidade, uma excepcionalidade, mais pessoas precisam e não está abarcado dentro do que vocês gastam mensalmente. O que aconteceu foi que, com essa nova resolução do Conselho, com o aumento do Bolsa Família, muitas pessoas saíram do critério. Então, houve uma diminuição natural da quantidade de cestas que eram necessárias.
sim, há uma proporcionalidade. O CRAS Vila e o CRAS Centro utilizam praticamente mais da metade da compra mensal, seguido do CRAS Triângulo e depois de Bem Posta. Varia de mês a mês, então a gente vai fazer a compra de acordo com o que a gente tem em estoque no final daquele mês. Então, no mês que acaba tudo, na metade do mês, a gente já faz uma compra maior. E no mês que a gente chega no dia 10 ou 15, que vai fazer o pedido, e ainda tem cesta não almoxarifado, a gente faz uma compra menor para poder entregar. A gente está em outubro, né? Outubro a gente não fez nenhuma compra, até porque a gente recebeu muitas doações de cesta básica do Mesa Brasil, do Rio Solidário, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e essas cestas estão sendo usadas para distribuição nos CRAs, porque a gente já atendeu todas as famílias num primeiro momento da chuva, só que são cestas diferentes da nossa e a gente tem preocupação com a validade, porque a nossa está previsto na licitação uma validade de todos os itens ali de pelo menos 3 meses. Agora, como dizem, né, cavalo dado não se olha os dentes. Então, a gente recebeu doação, e aí o que veio, a gente recebeu de bom grado e está fazendo a doação desses itens. Então, acho que a gente tem em torno de 200 cestas ainda para doar, né, Valéria? Que está sendo dividido para os CRAs. A gente fez uma reunião, os CRAs que estão precisando mais, com uma quantidade maior, e a gente está entregando, e a gente também já está com um pedido de cesta agora para a gente mesmo, né, do município, até para a gente ter em estoque, porque a gente sabe que dezembro e janeiro, infelizmente, são meses que recorrente acontece a questão da chuva, infelizmente é uma realidade no Brasil inteiro, né, mas no nosso município não é diferente. Então a gente precisa se preparar para isso. A Faculdade Suprema fez alguma doação de A cesta Faculdade básica? Suprema fez, mas foi uma quantidade bem pequena, acho que de 30. Foi antes da chuva, foi 30 cestas, acho que é uma quantidade pequena. A gente recebeu alimentos e aí a gente teve que montar as cestas. Recebemos os alimentos soltos. No caso, então, tem 200 ainda em estoque que vão ser divididas entre os CRAs. Já estão sendo. Os CRAs estão liberando as cestas, principalmente o Triângulo, que era que tinha uma demanda mais represada de mais tempo, por conta do outubro. E eu acredito que essa semana a gente consegue começar segunda-feira que vem no centro e na vila. Então, acho que mais uns 15 a 20 dias a gente deve voltar à normalidade. E qual é a média que eu perguntei? A média global, que foi eu perguntei. De cabeça, Vanessa. Acho que umas 700, né? Agora, nesse pedido novo. Dividido para os 4 CRAs? Isso. 700 dividido para os 4? É, uma média. É porque, na verdade, a gente ainda... Isso. Pedro, não sei se tem alguma das meninas aqui que, no momento triste do nosso município, que sai nos bairros, fazendo a ficha das pessoas que realmente estão precisando de qualquer tipo de doação que seja necessária. Tem um número mais ou menos dessa última chuva aqui, de quantas pessoas tinham necessidade, quantas pessoas que perderam as coisas, enfim, quantas cestas básicas foram doadas para elas? Você consegue me falar essa parcial? Sim, a gente tem um número aproximado, mas muitas pessoas só precisavam, por exemplo, do kit de higiene, de limpeza, e diziam, não foi só o meu quintal, ou foi só a minha varanda, ou não molhou meus mantimentos. Da mesma forma que existem pessoas que queriam ganhar 3, 4, 5 cestas básicas, tinham pessoas que diziam, não preciso de cesta, eu só preciso do material de limpeza. Então, assim, se for considerar tudo, até quem não precisava de cesta, mais ou menos umas 190 pessoas, né, Carla? Se for considerar quem levou cesta básica, a gente acredita que em torno de, Carla, 150, 160 cestas? Aproximadamente 150, 160, porque teve algumas que realmente falam assim, eu quero só o kit para limpar. Então... Isso. Na ficha tem exatamente o que a pessoa recebeu. E ela assina que ela está recebendo aquilo.
A Carla é diretora de proteção básica. É ela que faz toda essa logística da cesta, do colchão, do cobertor. Ela que fica sem dormir junto comigo. Enfim, é ela. Mas, só para a gente poder concluir, eu acho que daqui a pouco a gente entra no horário da sessão, sobre a eleição do Conselho Tutelar, até para dizer para vocês que eu já tive até conversando com o presidente, que a gente sabe e acredita que o ideal seria que as urnas estivessem em todos os bairros. A gente não, em nenhum momento a gente disse que a gente não gostaria que isso fosse possível, porém não foi viável dessa vez. O que da próxima a gente já entendeu que com a quantidade de funcionários que a gente tem e a demanda de trabalho, não vai ser possível. Então, ou a gente vai ter que estudar convocação de outras secretarias ou contratação de uma empresa para poder fazer essa eleição, dado a proporção que ela tomou no município, que é motivo de alegria as pessoas se interessarem. Mas com todos os transtornos que a gente viu e a gente sabe, e já foi pauta, né, Bruno, de uma reunião nossa, para que ficasse registrado os problemas que a gente tivesse, para que, se a gente não tiver aqui, que possivelmente não estaremos na próxima eleição, aquele que for organizar vai poder ter um histórico para ver o que deu certo e o que deu errado. Mas, com tudo isso, foi um dia difícil, né? Mas a gente teve problemas pequenos perto dos outros colegas. Por exemplo, a gente encerrou a última pessoa votou às 17h46, eu acredito. Às 18 horas nós estávamos no teatro já para começar a apuração. Claro que a gente deu um tempo para todo mundo descansar. Mas, por exemplo, Areal, que é um município menor, só encerrou a votação quase 8, 9 horas da noite. Então, assim, e tinha a urna como eles pediram. Só para poder ilustrar, porque às vezes a informação fica só em 3 rios. Nova Iguaçu, com urna eletrônica, encerrou meia-noite. Então, eu tenho um grupo com todos os secretários de assistência social dos 92 municípios, a gente estava ali colocando. Búzios encerrou 2h30 da manhã. Quissamã encerrou 2 horas da manhã. Então, assim, a gente teve muitas situações, muitos problemas, mas... E aí eu vou colocar assim, foram 2.796 votos, em mais ou menos 8 horas de votação, de eleição, que significa aproximadamente 349 votos por hora. Dividido por 4 locais de votação, aproximadamente votavam 87 pessoas por hora, considerando que 1 hora tem 60 minutos. Então, realmente, a equipe trabalhou muito. Na verdade, pareciam robôs de tanto que trabalhavam, mas, de fato, é uma verdade que a gente precisava de mais sessões em mais lugares para poder dar conta dessa questão toda. E eu acho que... apesar da gente ter sido, não o primeiro município da região a terminar, mas do maior, de médio porte do Estado, nós somos o primeiro e concluímos o resultado no teatro até acho que às 10 horas da noite, às 10h30. Então, acho que nós somos, do médio do porte do nosso município, que é médio, acho que fomos o primeiro do Estado a terminar. E não tínhamos urnas eletrônicas, só nas cédulas. Então, assim... foi difícil, mas ainda com todas as dificuldades que nós sabíamos que nós íamos enfrentar, mas que nós também não conseguimos antecipadamente fazer as alterações. Depois de um certo tempo, que o edital estava publicado e a gente não alterou, alterar o edital poderia gerar, inclusive, a anulação da eleição. Mas fica o compromisso, eu acredito, né, Bruno, do Conselho da Criança, que para a próxima eleição a gente tem a urna em todos os bairros. Acho que é necessário assumir publicamente esse compromisso aqui com vocês. Pedro, eu pude já me manifestar aqui, me manifestei contigo pessoalmente. Acho que as comparações que você está fazendo aqui, acho que não condiz muito, porque se tivesse uma estrutura melhor, mais pessoas talvez teriam estar presentes. Então, é a concepção, a visão que eu tenho. Então, acho que não dá muito para fazer comparações com outros municípios que tiveram urna eletrônica, Areal, que teve urna eletrônica, teve urnas em todos os bairros. Então, acho que não dá, porque eu parabenizo, correu tudo bem.
Parabenizo vocês, toda a sua equipe, principalmente você, enquanto gestor da pasta, que teve esse entendimento da cooperação, que realmente, de uma certa forma, foi falho, que poderia ter sido uma estrutura melhor e assim vai ser corrigido. Acredito que na próxima você estará na frente aí. Acredito no retorno desse governo. Mas eu vejo que também, se tivesse tido uma estrutura maior, com certeza mais pessoas estariam comparecidas. Ou talvez não terminaria às 17h45, igual o secretário comentou. Devido talvez ao aumento quantitativo das pessoas, aumentaria o prazo, talvez terminaria mais tarde. Sim. E vocês teriam que ter mais tempo para poder contar essa votação. Então, assim, eu não vejo muito essa comparação entre os municípios. Mas parabenizo pela sua atitude, a humildade de sempre, de reconhecer que realmente, né, para que na próxima possa ter uma estrutura melhor. Ok? Inclusive, contar com o apoio dessa casa na próxima, né, na sessão de funcionários e envio de recursos, porque realmente é muito complexo organizar essa eleição desse jeito. Sim. E queria nós que o TRE tivesse feito, como todas as outras eleições, porque eu vou falar que tem, se bobear, uma complexidade parecida. É claro que é menos votantes, mas uma estrutura bem parecida com a de uma eleição normal, exceto pelo tamanho, porque a regra é a mesma, né? Então é bem complexo. Mas eu acredito que a próxima, se Deus quiser, a gente vai estar em todos os bairros. Acho que é o momento. E para terminar, para concluir, presidente, o Fulvio até está aqui comigo, a gente já está com tudo pronto. A gente está com a resposta pronta, os empenhos, o contrato, as notas fiscais. Isso eu posso ceder ainda hoje, eu posso na secretaria voltar e entregar para vocês, mas a relação com o nome e endereço de cada pessoa que recebeu cesta, o meu parecer técnico, enquanto secretário, é que é inviável conceder à Câmara. Então, para que não fique no meu parecer técnico, eu abri um processo administrativo, solicitei a comissão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para que eles possam me dar um parecer dizendo se é possível ou não. Se eles disserem que é possível, toda essa relação está pronta para eu ceder para vocês, e aí eu vou ceder com tranquilidade de amanhã ou depois não ser questionado por nenhum cidadão ou usuário que possa falar que foi colocado em situação vexatória ou que eu quebrei o sigilo de alguém informando que ele recebeu algum benefício, que a lei prevê o sigilo a ele. Sim. Então, a única coisa que eu fiz, não tem problema, está pronto para entregar. Quem trabalha lá na secretaria sabe, os coordenadores do CRAI sabem disso, está pronto. Eu só submeti ao parecer da LGPD para que a gente faça nada mais do que correto, secretário. Afinal, você tem um setor jurídico para isso, como nós estamos na nossa procuradoria aqui também. Né? Em Mas momentos como esse, nós temos toda essa estrutura para estar nos auxiliando, nos respondendo. E você tem sua equipe jurídica. Tá? Mas só para justificar por que ainda não chegou, que eu estou aguardando essa resposta. Se vocês quiserem que a gente adiante, eu posso entregar já com as outras informações, aguardando depois só o parecer, ou eu entrego tudo junto. Aí fica a critério de vocês. Tá? Pedro, então, mais algum colega querendo fazer, o vereador Bill gostaria de fazer uso da palavra, Pedro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, secretário Pedro. Parabenizar mais uma vez pela bela atuação aqui na Câmara de Vereadores e dizer para você que tenho um prazer imenso todas as vezes que vou bem na sua secretaria, muito bem atendido, tirando todas as dúvidas que eu tenho sempre, e dizer ao amigo que, como todo ano, pode contar com aquela emenda impositiva da minha parte para que possa estar ajudando mais ainda a sua secretaria. Tamo junto, irmão. Obrigado. Dente. Você falou que ia mandar dinheiro. Aí, ó, ganhou até palma. Esse é o Bill. É brincadeira, viu? Esse é o Bill. Vai mandar o valor total, Bill? R$633 mil, Pedro. Aproveita, Pedro. Pede os vereadores para mandar um pouquinho para sua secretaria. Pô. Ô, secretário, que você toma conhecimento que o nosso orçamento positivo gira em torno de 630 e pouco mil reais. Então, que eu tenho certeza que o Bill sensível
e fã da sua pessoa, da sua secretaria, vai enviar quase sua totalização para a sua secretaria. Eu não tenho dúvida disso. Secretário, a palavra à vereadora Beatriz. Falar depois dessa promessa do Bill ficou difícil agora. Pedro, eu queria agradecer a presença do Pedro também. Cheguei um pouco depois, mas minha equipe estava aqui desde o início, me atualizou sobre tudo que foi falado. Mais uma vez, parabenizar o Pedro, que sempre é muito detalhista até ao falar sobre seu serviço na Secretaria de Assistência. E agradecer também, que eu soube que ele comunicou que os absorventes já estão fazendo parte da cesta básica, né? E foi parte do projeto de minha autoria aqui, do projeto da dignidade menstrual, de acesso pleno aos absorventes por parte das mulheres e meninas. Também que esse projeto também avance na educação nas nossas escolas municipais. Então, só parabenizar e agradecer a sua presença mais uma vez aqui na casa, Pedro. Obrigado, Bia. Presidente. Não, a Bia não deu dinheiro, não. Não deu, não. Inclusive, não só... Já mandei, no caso, Já mandou. agradecer que está em execução, já soube, recebi atualizações de que já está sendo executada a emenda. Lembrando agora o valor exato, não tenho de cabeça, mas é do projeto de acesso até aulas de skate, incentivar o esporte, né? Nos CRAs. Então, obrigada até por estar dando andamento à emenda, Pedro. E vamos ver aí, a gente conversa com calma para definir, como alguns aqui já sabem, eu abro um edital de emenda participativa para que a definição das minhas emendas sejam definidas com base na vontade popular. Então, tenho certeza que vão vir projetos relacionados à sua pasta e a gente vai contemplá-los. Obrigada. Só agradecer a presença do secretário, dos funcionários e também deixar registrado, né, Pedro, os demais servidores, que a assistência social não é cesta básica, né, gente? A gente falou muito sobre cesta básica, mas é só um ponto. A assistência social ela é vasta, é diversa, uma política pública linda. Eu sou suspeita de falar, sou apaixonada, acredito no SUAS. E a gente luta para que seja reconhecido como uma política pública que, de fato, tem o seu valor e o seu, né, não só valor, mas que tenha financiamento, que tenha qualidade de trabalho para os servidores, né? Eu já estou perturbando o pessoal do sindicato para a gente se unir, para os funcionários da assistência ter seu plano de carreira aí, ter uma melhora salarial, que é algo que fica aí. A gente já tem atenção básica atendida, profissionais de urgência e emergência, por que não profissionais do SUAS? Então, só ponderar isso, porque a gente teve vocês todos aqui falar só de um assunto, né? Parece que assistência é só isso, mas não é, não. Tem muita coisa que acontece aí nos bastidores, que somente um profissional que consegue ajudar na emancipação de um sujeito vai saber. Né? Nós nunca saberemos o tanto de transformação que vocês causam diariamente. Mas reconheço o trabalho de cada um de vocês e orgulho imenso por essa equipe. Obrigado. Querido Pedro, queria aqui novamente agradecer a sua presença, de toda essa equipe. Eu acho que o sucesso da sua secretaria, como eu sempre digo, ninguém chega no lugar sozinho, é porque você tem uma equipe contigo, né, que faz essa máquina mover e fazer as coisas acontecer. Faz parte do nosso processo, estando no vereador, os questionamentos chegam, as denúncias chegam. Como eu te falei, no momento... Paralisei sua fala para perguntar a respeito das entregas de finais de semana, porque pessoas viram e questionaram por que estava sendo entregue aquela cesta básica um dia tal, e, enfim, acharam muito estranho, enfim, né? E muitas vezes na maioria das vezes, para ser verdadeiros, eu tenho aqui, poderia aqui, denúncias aqui relacionadas à sua secretária, mas não tem, só tem corpo, mas não tem cara. Né? Talvez nem todo mundo tenha coragem, ou porque não tem fundamento, né? Jogar a conversa fora, em outras palavras, né? É apenas denúncia invasiva, no sentido de que é apenas provocar essa casa, no sentido de uma coisa sem nenhum tipo de sustentação.
na minha concepção, a denúncia tem que ter corpo e cara. A pessoa, se realmente tem algo a dizer, que venha e se manifeste pessoalmente aqui. Entendeu? Eu, particularmente, enquanto vereador, no 3º mandato, eu sempre falo, meu gabinete está aberto. Então, venha a mim. Não adianta ficar mandando recado no WhatsApp, não adianta ficar mandando enviado no Face, enfim, no Instagram. Vem aqui, vem conversar comigo. Eu tenho esse perfil aqui, então a pessoa tem algum tipo algo para falar, vem e fala. Mas tem que colocar a cara. Né? Então, talvez alguns questionamentos aqui foi relacionado a isso, né? O quantitativo de denúncia que possa ter chegado aqui em relação a essas cestas básicas, por exemplo, que foi muito falado aqui, que muitas vezes sendo entregue a pessoas que não têm nenhuma necessidade, enfim. Né? Mas, como sempre, você é sempre muito solícito, toda vez que é solicitado, sempre esteve presente aqui, dissemina todas as dúvidas nossas, né? E aqueles que nos assistem. E não foi diferente no dia de hoje. Então, fica aqui meu agradecimento a você, toda a sua equipe. A casa é de vocês. E não tenho dúvida que todas as vezes, caso a gente necessite novamente de estar convidando, você não vai omitir de estar presente aqui. Né? Isso prova realmente o trabalho que vocês desenvolvem em frente à secretaria, né? Porque eu acho que você veio e mostrou, né, em números, né, como funciona, como ocorre, né, todo esses questionamentos aqui. Talvez diferente de um ou de outro, que talvez não teria coragem de estar aqui, pois poderia estar cometendo algum erro e agora não teria essa coragem de estar aqui igual o amigo. Toda vez que foi solicitado estar aqui, esteve nessa casa sem nenhum tipo de questionamento. E você mesmo particularmente falou comigo que gosta de estar aqui, né? Por poder, é uma forma até você poder se manifestar e mostrar o trabalho que é desenvolvido na sua secretaria. Então fica aqui minha gratidão, tá? Casa está sempre aberta para você e qualquer alguém da sua equipe, e conte com essa casa aqui no decorrer da sua caminhada. Eu sempre digo que não tenho dúvida que você ainda irá permanecer um longo tempo. Nós aqui ainda temos umas margens de dúvida, né? Alguns irão permanecer, outros irão sair. Faz parte do jogo político. Mas você com certeza irá permanecer por mais um bom tempo na Secretaria de Assistência Social, porque realmente vai fazer muita falta lá caso você saia da mesma. Ok? Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Tá? E fique à vontade, nós iremos dar uma pausa de 5 minutinhos e entraremos na reunião ordinária aqui, na final, hoje é terça-feira, já estamos extremamente atrasados, mas fique aqui à vontade, caso vocês queiram sair e ir embora, sem problema algum. Tá bom? Presidente, Pedro, obrigado. Tá, querido? Obrigado pelo convite, obrigado a todos os vereadores, pela forma sempre respeitosa, né, que acolhe a gente, que recebe a gente, principalmente o senhor. Peço desculpa porque eu desmarquei, preciso ser sincero para o senhor, eu estava marcado para terça, aí o segunda noite o prefeito pediu para eu ir para Brasília, aí eu tive que ir, voltei na quarta, e na quinta-feira eu tive que ir para Juiz de Fora, acompanhar um familiar que fez uma cirurgia, e quando eu cheguei na secretaria, a gente estava com uma situação, cadê a Beth? De uma usuária que estava correndo risco de vida, que o tráfico estava ameaçando, e a gente ficou naquela correria toda, e aí só pude vir hoje, então peço desculpa por isso, mas sempre que solicitado, estarei aqui para pronto responder. Obrigado. Eu agradeço, Beltrano. Te confesso que no primeiro eu tive um entendimento, no segundo fiquei triste, mas eu sei que intercorrências ocorrem.